Oi, professora Solimar aqui, e eu topei o desafio da Editora Vozes de vir conversar no mês de outubro, nosso mês dos professores, uma vez por semana, sobre atitudes do professor de sucesso. E eu vou trazer, nessa conversa nossa aqui, cada semana, uma atitude. E hoje eu vim trazer logo a atitude número 1 que está no livro, que eu considero crucial para nós professores, que é planeje. Então, quando a gente fala em planejamento, muitas vezes a gente pensa lá naquele planejamento do início do ano, que muitas vezes é feito para ficar nas gavetas das escolas. E a gente sabe que isso não é planejamento. Tem um livro, até da Editora Vozes, que é da Vera Maria Candô, um livro antiquíssimo, mas muito atual, em que num dos capítulos a gente aprende que planejar é a primeira ação do fazer docente. Então, da mesma maneira que a gente não consegue imaginar você começar uma receita para depois ver que não tem os ingredientes e não conseguir dar certo a sua receita, a gente precisa saber se nós temos todos os ingredientes antes de a gente entrar numa sala de aula. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho e tem o bônus surpresa de um planejamento muito esquecido que você vai ver no final e vai poder ver se você está fazendo esse planejamento. Combinado? Bem, os ingredientes de uma aula... Quando a gente pensa num plano de aula, quando a gente pensa num plano de um curso, de uma sequência didática, geralmente a gente tem alguns elementos que não podem faltar, não é verdade? Então, um deles muito importante é o quê? Que esse geralmente o pessoal lembra mais, é o conteúdo. Mas esse o quê, a gente tem que saber também o assunto, esse conteúdo, mas também saber por quê. A gente muitas vezes está ensinando sem saber a razão pela qual a gente está ensinando. Não estou nem falando que o aluno está estudando sem saber. Muitas vezes nós, professores, não sabemos por que aquele assunto realmente é importante. Até para a gente deixar de lado, não é? Mas além de saber o que ensinar e o porquê, é importante a gente saber o como. E esse como vai incluir recursos, metodologias, atividades, formas, formatos para que a gente consiga alcançar uma coisa importante que são os objetivos. Então, quais são os objetivos da minha aula? Então, com tudo isso, o que, por quê, como, para qual finalidade, para qual objetivo que eu quero alcançar e vamos colocar uma pitada, nessa receita de avaliação. Como que eu vou avaliar? Lembrando que quando eu falo de avaliação aqui, a grosso modo, só para a gente lembrar que não é o trabalho-teste. Como que eu vou verificar se esse trabalho foi efetivamente realizado? Então, tudo isso vai no nosso planejamento primeiro, antes da gente entrar numa sala de aula. A aula em si, é claro que ela demanda também o passo a passo, o como fazer de uma aula, que vai variar de uma escola para outra, de uma disciplina para outra, ou mesmo o tempo disponível. Mas que, no geral, a gente tem algumas estruturas, A gente tem uma estrutura, que é o que eu vou fazer para despertar a atenção, para chamar a atenção, fazer com que o aluno ele entre naquele ritmo de aula, principalmente a gente que trabalha com grade de horário, que você sai o professor de matemática, do nada vem o de geografia, daqui a pouco vem de língua inglesa e assim por diante. Então, a gente chamar a atenção, despertar a atenção, interesse, apresentação de um novo conteúdo, passando por atividades que servirão de suporte, fixação, elaboração, criação, e tudo isso vocês já sabem, que é o passo a passo de uma aula. E essa atitude de planejar vai nos ajudar a ter mais flexibilidade, segurança, organização do tempo também. E por isso eu quero te perguntar como está o seu planejamento de carreira. E quando eu falo de planejamento de carreira, muitas vezes a gente fala, poxa, Solimar, mas eu trabalho direto, eu não tenho tempo para planejar isso, mas é muito importante que a gente veja que a gente não caia só de paraquedas no magistério, mas que a gente possa saber exatamente onde essa profissão pode nos levar. Nessa profissão que você escolheu na sua licenciatura, você tem várias possibilidades na sua carreira e que talvez nos disseram só parte delas, ou talvez a gente nem está vivendo plenamente essa parte dessa carreira, Então, eu gostaria de propor algumas reflexões aqui, que a gente se pergunte sempre, por exemplo, quais são os 3 livros que eu preciso ler agora? Quais são os 3 cursos ou próximo curso que realmente eu preciso fazer? Não que vai aparecer, eu vou me inscrever.
que habilidades eu preciso desenvolver? Né? Então, a gente vai criar um plano de voo. Como eu falei, não é só cair de paraquedas, mas você ter o seu plano de voo. E nem sempre o nosso crescimento profissional vai passar por uma pós, tá? Então, eu vejo as pessoas que sempre pensam, eu não sei o que eu vou fazer na minha carreira, vou fazer uma pós. Lê do engano. Então, talvez a gente vai fazer um curso de oratória, um curso de teatro, um curso voltado para artes, se a gente não é da área de artes, ou um curso de línguas, mas que vai fazer com que a gente abra, expanda a nossa mente para criatividade, flexibilidade, que a gente lembre como é que é o processo de aprender, né? Que é desafiador, para que a gente melhore lá na nossa prática também. E óbvio, né? A gente precisa estar atentos às nossas oportunidades de crescimento na nossa própria escola, no nosso bairro, cidade, no estado, no país e no mundo, né? E talvez até com prêmios nacionais e internacionais, por que não? Com a sua prática, que às vezes você já está até fazendo, mas ainda não sistematizou para mandar um projeto. Então, as 3 perguntas finais desse planeje aonde eu quero chegar, que conquistas eu quero para mim e qual é o primeiro passo agora. Eu espero te encontrar lá no meu perfil, @solimarsilva.pro, e a gente continuar essa prosa. Beijo e até o próximo vídeo.